Em Brasília, 19h08. Em Assis também, 19h08. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quarta-feira já. Quarta, março e 23. Dia 15, né? Que 16 amanhã. Calma, depois da meia-noite que é 16. Hoje, 15 de março de 2023. Uma quarta-feira. 74 dias do ano de 2023. Faltando
291 dias para 2024. O tempo passa, o tempo voa. Lembra da música, né? O tempo passa, o tempo voa. Quarta-feira já. Tanto o tempo passa que hoje já, deixa eu fazer a conta aqui, 15 mais 16, 17, 18, 19 dias. 19 dias da ocupação das terras onde foram prometidas as casinhas da Aprumar. E o povo continua lá, firme, forte, resistindo à chuva, ao frio, ao calor, à lama, ao veneno, à poeira. As famílias continuam lá, aguardando uma posição da Aprumar, da prefeitura, e parece-me que para eles está tudo como se nada estivesse acontecendo, né? Só estão preocupados com a cotação da soja que foi plantada lá, numa terra onde era para ter casa. Por falar em cotação da soja, vamos ver quanto é que fechou a cotação da soja hoje, né? Dia 15, R$151 a saca da soja. Subiu R$1. Subiu R$1. Ontem tinha fechado a 150, hoje está 151. Então, diminuiu um pouquinho o prejuízo, ou pelo menos diminuiu o lucro de quem plantou aquela soja lá onde deveria haver casas, 239 casas. E o povo lá continua esperando, convivendo com a soja, sem saber de quem é a soja, quem que vai ficar com o dinheiro. O povo quer saber quando serão construídas as casas prometidas 7 anos atrás. O povo lutando para ter o sonho da casa própria virando realidade. Nós vamos ter que dar umas fuçadas aí, né, para buscar informação, porque se depender da Aprumar, se depender da prefeitura, pelo jeito, não vai ter informação nenhuma. Me parece que eles não estão nem um pouquinho preocupados com o que está acontecendo. Só tivemos uma manifestação do prefeito, que inclusive, na manifestação do prefeito, chamou as famílias de desocupadas. Mas as famílias continuam lá lutando por um direito delas, porque afinal de contas foi prometido. Eles entregaram toda a documentação, participaram do sorteio, foram sorteadas e agora tem que fazer o contrato, toda aquela coisa, mas parou, travou. E o prefeito, que é especialista em dizer que destrava a pauta, essa pauta ele não está preocupado em destravar, não. Mas a gente vai continuar aqui cobrando todos os dias uma solução para este problema. Muito bem, dia 15 de março é o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Será que tem algum artigo no Código de Defesa do Consumidor que poderia dar alguma expectativa para esses contemplados nas casinhas da Aprumar? Afinal de contas, eles participaram de todo o processo. Eu vou conversar com um professor de direito do consumidor para saber. Claro que a casa não é um bem de consumo, obviamente que a gente sabe disso, mas quem sabe a gente encontra lá algum mecanismo, né, para ajuizar uma ação. Vamos tentar descobrir se eventualmente tem, porque o mutuário, quando ele é lesado, mutuário é aquele que tem um financiamento da casa própria, né? Então, quando ele é lesado, ele pode procurar o órgão de defesa do consumidor. Eu vou tentar descobrir se tem algum artigo no estatuto, no Código de Defesa do Consumidor, que possa amparar essas pessoas. Não custa estudar, não custa procurar. Hoje é também Dia Internacional contra a Violência Policial e um Dia Nacional da Escola.
são as comemorações no dia 15 de março de 2023. O dia começou hoje com uma ocorrência nas estradas por volta de, deixa eu até pegar os dados aqui, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã na rodovia Raposo Tavares, nós tivemos um caminhão carregado com aquelas caixas plásticas de transporte de verduras. O caminhão pegou fogo. Não se sabe, provavelmente uma pane elétrica. O motorista conseguiu sair da cabine a tempo, mas o caminhão ficou praticamente destruído. O corpo de bombeiros foi chamado, polícia rodoviária também. Esse incêndio em veículo aconteceu na 4h30 da manhã, hoje, na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 459, é Assis ainda, indo em direção a Maracaí. Aliás, o Sidney Fernandes esteve no quartel do Corpo de Bombeiros e essa foi a principal ocorrência atendida. Vamos acionar já o Sidney Fernandes, o repórter que sempre chega antes. Sidney Fernandes, seja bem-vindo, conte-nos, não omita nada sobre o atendimento a este incêndio em caminhão, hoje de madrugada na rodovia Raposo Tavares. Seja bem-vindo, Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Aí das 5 horas da manhã de hoje, um incêndio em veículo aqui na rodovia SP-270, a rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 459. Segundo informações, um caminhão aí carregado com verduras, em caixas plásticas. O motorista percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo aí da frente, da parte do motor. Parou o veículo, tentou inclusive, apagar aí o incêndio. Foi solicitado aí o apoio da CART, da concessionária que administra a rodovia Raposo Tavares. Os bombeiros de Assis também ainda permanecem aqui no local, daqui a pouquinho já retornam aqui para o quartel, e a informação é que possa ter sido uma pane elétrica no veículo. O caminhão ficou totalmente destruído e, segundo aí o próprio motorista, passou a informação, o caminhão tem seguro, por sorte, tem seguro. Não houve interdição aí da via. Pessoas que passavam ali pelo local, tiravam fotos, filmavam, e a gente ia recebendo aqui essas imagens, mas por sorte também o motorista não se feriu, portanto não houve feridos neste incidente aí que ocorreu nesta madrugada e por volta das 5 horas da manhã, nesse trecho aqui da SP-270, a rodovia Raposo Tavares, um incêndio no caminhão que seguia aqui no sentido interior, capital da rodovia Raposo Tavares. Informou repórter Sidney, repórter que chega antes. Muito obrigado ao Sidney Fernandes. Eu estou recebendo uma imagem, eu já tinha recebido de madrugada imagens do incêndio. Como era de madrugada, ou seja, sem luz natural, só dava para ver as chamas e o caminhão. Pouca coisa, porque estava escuro. Mas acabei de receber aqui imagens agora do dia da situação que ficou o caminhão. O caminhão destruiu. O caminhão ficou destruído. Perda total, com certeza. Não sobrou nada do caminhão, só a lataria. Só a lataria do caminhão, não sobrou nada. Carroceria, queimou tudo. Pneus, tudo queimado. Por sorte, como informou o Sidney Fernandes, o caminhão tinha seguro, Porque inacreditável o estado que ficou o caminhão, completamente destruído. Também estava com uma carga inflamável, Aquelas grades plásticas de carregar verduras, e pegou fogo, não se sabe qual a causa, provavelmente uma pane elétrica, mas destruiu completamente o caminhão. É assustadora a imagem que acabei de receber do caminhão totalmente queimado, totalmente
queimado. Bom, deixa eu acionar também o 650 para falar das ocorrências policiais das últimas horas. 650, lembrando que essa participação dele foi no programa Acorda Assis, hoje pela manhã. Então ele vai falar bom dia, vai saudar os ouvintes da Rádio Interativa, mas o que importa é você que está com a gente aí, a informação que ele vai trazer. A gente chega com o plantão policial das últimas horas, mas antes deixa eu só complementar uma informação que nós passamos ontem, né, a respeito daquele furto de veículo que havia ocorrido em Frutal do Campo, lá distrito de Cândido Mota, quando na verdade se tratava de um roubo, já que um homem de 32 anos de idade, morador aqui da cidade de Assis, acabou invadindo a residência de um senhor lá, momento em que ele acabou rendendo o filho e a nora deste homem, né, que estavam em visitas a ele aqui em Frutal do Campo. E mesmo na tentativa aí de desarmar esse homem, o dono da residência foi rendido e levado junto com o filho e a nora a um cômodo da residência. E lá o homem acabou furtando uma quantia em dinheiro, total de R$510, celular e também o veículo da família, quando se dirigiu no sentido Tarumã e também por Assis, e acabou sendo rendido pelos policiais militares, que acabaram ficando de tocaia quando a ocorrência foi paga lá ao Copom. E ao ser feito o cerco dele ali na rodovia Miguel Jubrano, quilômetro 410, acabou efetuando alguns disparos contra a polícia militar, que acabou revidando, e esse homem, né, de 32 anos de idade, William Henrique da Silva, acabou sendo alvejado na troca de tiro com os policiais, resistiu e acabou vindo a óbito. O corpo foi levado ao IML de Assis, onde passou por todos os trâmites legais lá e depois liberado para a família. Essa é a complementação da ocorrência de Frutal do Campo de ontem. Por hoje, o que a gente teve de destaque foi um caminhão que acabou pegando fogo às margens da rodovia SP-270 Raposo Tavares, no quilômetro 459, já no município de Maracaí. Não se sabem as causas desse caminhão que acabou se incendiando, mas não houve tempo aí nem da concessionária, nem corpo de bombeiros tentar aí ressarcir parte do prejuízo, né, que acabou acontecendo com esse caminhão que pegou fogo na Raposo Tavares. Não houve feridos, mas a gente crê que alguma falha mecânica deva ter ocasionado esse incêndio que acabou aí pegando nesse caminhão e destruindo ele completamente. Bom, Reinaldo, a principal notícia aí do plantão policial. Me despeço por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira. E a gente volta a se falar logo mais nas ondas da Interativa FM em 100.1, a mais ouvida de Assis. Muito obrigado aos 650. Você ouviu aí que ele passou novamente a informação do incêndio neste caminhão. Um caminhão carregado com caixas, embalagens apenas, para transportar verdura. Não havia verdura naquele momento. E o caminhão ficou praticamente destruído. Devia estar voltando, né? Já tinha feito a entrega, estava voltando vazio com as embalagens, aquelas caixas plásticas, quando pegou fogo e destruiu praticamente todo o caminhão. Por sorte, o motorista conseguiu sair em tempo, não teve nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de ferimento. Mas o caminhão, perda total. Segundo o Sidney Fernandes, quando ele foi ao quartel do Corpo de Bombeiros, a informação é que o caminhão tinha seguro. Menos mal, né? Menos mal. Esse incêndio aconteceu, eu vou repetir, hoje, de madrugada, na rodovia Raposo Tavares, na pista entre Assis e Maracaí, no quilômetro 459, mas na pista em direção a Assis. E eu acabei de receber uma informação agora da Polícia Militar Rodoviária de um tombamento de motocicleta. O condutor de uma motocicleta Honda CG 125 Fan azul, placa de Marília, ele sofreu uma queda no quilômetro 427 mais 900 da rodovia Miguel Jubran, entre Tarumã e Pedrinhas. Esse acidente aconteceu por volta do meio-dia. E o motociclista sofreu ferimentos considerados de natureza leve. Sofreu tombamento e sofreu ferimentos, foi socorrido pela concessionária que atende a rodovia Miguel Jubran. São, então, estas as principais ocorrências
que foram registradas em nossas rodovias regionais, e também tivemos aqui o complemento da informação daquele roubo que aconteceu no distrito de Frutal do Campo, e perseguição, troca de tiros e morte do assaltante em Assis. Tudo isso aconteceu na noite de terça-feira. E ontem acabou sendo sepultado, na verdade hoje, né? Foi sepultado hoje em Cândido Mota o William Henrique da Silva, ele que tinha 30 anos, morava em Tarumã, foi velado em Tarumã, mas foi sepultado na cidade de Cândido Mota. Muito bem, já são 5 minutos, deixa eu saudar quem já está presente aqui, né? Alexandre Coelho de Oliveira, boa noite, seja sempre bem-vindo. Abel Félix, boa noite também. Minha amiga Teófila, boa noite. Professora Tereza de Souza Miguel, boa noite. A minha amiga Marinês chegou da caminhada agora e já está se informando. Eu estou recebendo a informação agora do meu amigo Edivaldo Furlan, que esse caminhão, na verdade, ele tinha acabado de fazer uma entrega de maracujá. Maracujá. Então, na verdade, não era verdura, era fruta. Havia uma carga de maracujá, estava voltando quando pegou fogo este caminhão. Muito obrigado ao Edivaldo Furlan, que está também nos acompanhando. A Célia Constantino, boa noite também, já está na escuta. Muito obrigado. João Luiz Gonçalves, boa noite. José Davi Esbarce está lá em Navegantes, em Santa Catarina. Minha amiga Maristela, boa noite. O povo está com saudade dos seus comentários, viu, Maristela? Das suas sempre importantes reflexões. Ana, não vai ter casa coisa alguma, português. Essa é a realidade, meu amigo. Eu mudo de nome se sair casa até o final do mandato desse picareta. É o que está falando aqui o Adevar Campana com a sua diplomacia. Meu amigo Toninho Barbosa, boa noite. Minha amiga Flávia. A Flávia e o César estão lá no acampamento Aprumar, acompanhando o Português Livre para Falar. A minha amiga Regina Chiconello está lá em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, para saber as notícias. A cidade natal dela, a cidade dos pais, dos irmãos. Wagner Galano, boa noite. Giannichini, também boa noite. Minha amiga Felina, boa noite. E o seu Manuel também já está na escuta. Muito obrigado, seu Manuel. Hoje nós estivemos lá no Colinas para fazer a entrega de um colchão casca de ovo. O seu Manuel está lá se recuperando, né? Ele passou por uma cirurgia na Santa Casa, voltou para casa e os médicos recomendaram para maior conforto. Ele tem uma idade avançada, já 90 e tralalá, já viveu muitos janeiros e ainda viverá muitos outros janeiros, o seu Manuel. Mas o médico recomendou então que ele descanse num colchão de casca de ovo. E nós fizemos um pedido aqui e uma pessoa que nos acompanhava fez a doação e falou: português, pode passar lá no Paraíso dos Colchões e faz pega lá o colchão, casca de ovo e leva lá para a casa do seu Manuel. E a gente já foi hoje lá de manhã para entregar, bem cedinho, nós chegamos lá antes do café ainda. Boa noite, viu, seu Manuel? Seja sempre bem-vindo. Meu amigo Fernando Pires Carculi, minha amiga Angélica, meu amigo Crélio, prazer em tê-lo novamente, sempre atento e acompanhando o programa. Lá em Londrina está o José Carlos, o DJ Fino, também acompanhando. Mandando um abraço novamente, o Abel está pedindo para mandar um abraço lá para o acampamento Aprumar. Já mandamos, mas mandamos novamente, não tem problema nenhum. Tanto que já são hoje 19 dias que as famílias estão lá no acampamento Aprumar, aguardando uma posição da Aprumar, da prefeitura, enfim, de alguém. O que eles querem é o cumprimento da promessa da casa própria.
eles estão lá resistindo no frio, na chuva, enfim, estão lá sempre lembrando que estão buscando por um direito da casa própria, como havia sido prometido pelo prefeito quando era presidente da Aprumar e também pela direção da Aprumar. Participaram da inscrição, participaram do sorteio, foram sorteados e estão lá esperando. A dona Mafalda, boa noite, dona Mafalda. A Flávia está lembrando, queremos nossas casas, é nosso direito. Os 650 está pedindo para eu encaminhar um link para ele, então deve ter alguma notícia, alguma novidade que aconteceu em Assis ou na nossa região. Tivemos uma chuva forte hoje à tarde em Cândido Mota, não é isso? Tivemos uma chuva muito forte em Cândido Mota. Deixa eu encaminhar o link aqui para o 650, que ele vai participar ao vivo aqui da nossa transmissão. Deixa eu só achar o link para mandar para ele. Vamos mandar. Que aí tem gente perguntando aqui do Vossen. O Vossen perdeu 1-0 hoje para o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente que está num time bom, viu? Está no Campeonato Paulista da Série A3, já classificou para a segunda fase, está em quarto lugar. Enfim, um time bom. E o Vossen teve lá hoje, foi o primeiro jogo treino, não é? Do técnico Carlinhos, que chegou na segunda-feira. E hoje, quarta-feira, com 2 dias de trabalho, já testou a molecada. Amanhã nós vamos trazer a opinião aí do Carlinhos, o técnico do Vossen, como ele viu o comportamento da equipe. Mas o placar foi 1-0 para o Grêmio Prudente. Lembrando, daqui a pouquinho eu passo toda a escalação do time do Vossen. Eu só estou aguardando aqui. O 650 já vai chegar, já está chegando. Deixa eu ver se ele já está conectado, se já está com sinal. Deixa eu me preparar aqui. Vamos tentar colocar o 650 aqui. Vamos colocar numa imagem melhor. 650, me ouve? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, a todos que estão acompanhando a sua live. Só queria saber se o som também está chegando com qualidade aí, porque o celular precisou ser reconfigurado esses dias e agora ele andou pedindo umas coisas que a gente não sabe como é que estava a atualização dele, só saber se o pessoal está me ouvindo bem também. Não, estamos ouvindo bem e vendo bem também. O que traz de importante nessa noite, nosso amigo Nage 650? Mais uma vez é a preocupação com essas chuvas, né, que tem caído constantemente aqui pela nossa região. Eu até peço desculpas porque eu entrei agora há pouco na sua live, eu não sei se você chegou inclusive comentar aquelas imagens e o vídeo, né, que eu te encaminhei agora por volta das 6 horas da tarde, quando nós recebemos aí a situação que Cândido Mota ficou após um forte temporal lá. Principalmente aquela parte do chamado anel viário, um pouco abaixo ali do chamado Gigante Vermelho, onde tem ali, né, o parque de exposições, e toda aquela parte da rodovia que liga Cândido Mota até o Frutal do Campo. Uma grande quantidade, principalmente de barro, né, em virtude das fortes chuvas, acabaram aí interditando um pouquinho ali a rodovia, mas a preocupação era realmente saber se no decorrer desse temporal acabou causando algum estrago realmente na cidade. O que nós recebemos, inclusive o que eu repassei para você, é a situação do supermercado, né, lá na cidade de Cândido Mota, que a gente não sabe se realmente foi uma ventania muito grande que causou, se foi algum problema estrutural do mercado, e a gente até acha que não possa ser, porque há pouco tempo esse mercado passou por uma reforma total. Ele ficou fechado até algum tempo, né, até quando essa rede nova assumiu aí, né, a rede de supermercados aqui da nossa cidade, inclusive, eles estão fazendo aí um tratamento muito legal com relação à reforma da loja, mas a gente imagina que em virtude do forte temporal e dos ventos que devem ter sido fortes, que ocasionou aí parte do teto, né, do mercado, provavelmente aí uma quantidade de água deve ter entrada, né, já que a gente sabe que, querendo ou não, são placas, né, de isopores que são presas para fechar, e pela quantidade de água que caiu, a gente verifica que o estrago foi grande. Não temos notícias de feridos ainda, mas o Corpo de Bombeiros da cidade de Cândido Mota
acabou atendendo algumas ocorrências na situação de realmente de árvores que possam ter sido tombadas, né, no dia, mas por enquanto as imagens que a gente recebeu é da situação com relação à rodovia, né, que liga Cândido Mota, lá, Água do Almoço, Almoção, Frutal, Porto Almeida, aquela divisa que tem ali, e no anel viário, né, para quem acaba não entrando em Cândido Mota e faz toda a saída para quem se dirige a Assis, e sentido também da rodovia Raposo Tavares, e as imagens são impressionantes de como realmente o barro, já que a gente sabe lá, né, da chamada Terra Vermelha, né, que é Cândido Mota, né, acaba proporcionando quando é um caso de alagamentos. Pelo menos para o lado de Assis essa chuva não veio. Até nós tivemos aí uma garoa muito fraca durante todo o dia. No final da tarde eu estava na rua de moto, acabei depois por volta das 4 horas retornando para casa e não tinha realmente uma previsão aqui, pelo menos que se concretizasse de chuva aqui pela nossa cidade. E, inclusive a gente nem puxou para saber como é que vai ser amanhã aqui pela nossa região, mas a gente torce que realmente não venha forte como veio e causou alguns estragos na cidade vizinha de Cândido Mota. Bom, recebemos sim essas imagens da rodovia, do anel viário e também do supermercado. A gente sempre fica um pouco receoso quando recebe essas imagens, porque infelizmente a internet é uma terra de ninguém, né? E vira e mexe, tem alguém que pega uma imagem que aconteceu lá não sei na onde, isso foi assim. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Claro que a gente não duvida quando recebe uma informação, uma imagem do 650, mas isso sempre ocorre. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o mais importante é que, apesar dos estragos, dos danos materiais a esse mercado, imagino que deve ter ocorrido muitas quedas de árvores também, problemas na estrada, mas importante é que não tivemos nenhuma vítima, nenhum ferido e também, ao que consta, nenhuma família desalojada ou desabrigada na vizinha cidade de Cândido Mota. Pelo menos não chegou essa informação, não é? Pelo menos não, mas com relação principalmente ao vídeo do mercado, né, porque como você disse, às vezes, há poucos dias também eu recebi uma situação ali no Paraná de um acidente envolvendo um caminhão e depois nós buscando as informações com algumas pessoas, a gente descobriu que era uma imagem de ano anterior, né, de um caminhoneiro que realmente propositalmente provocou um acidente, mas esse vídeo era do ano passado. Mas com relação ao mercado, as imagens são atuais, inclusive já saiu em portais de notícias aqui da nossa cidade, e nós tivemos todo um cuidado, já que a pessoa que nos repassou, para muitos sabem, né, eu faço parte de um grupo de informações aqui na cidade, tem uma vasta e um deles que trabalha junto com essa rede nos informou realmente que era verídica a imagem, era de hoje, inclusive, né, para que a gente, às vezes, também não cometa erros. Como já aconteceu também uma vez aqui, que nós recebemos uma imagem, algum áudio, né, perdão, e quando eu repassei a você, que era um caso do cemitério daqui de Assis, você disse que já havia acontecido, e quando o Fabiano, né, nos entrou em contato dizendo que essa informação não era verídica tão cedo do mercado, não, perdão, do cemitério. Mas a gente tem, assim, hoje, um pouco mais de cuidado, porque, como você disse, é meio que uma terra de ninguém a internet, e você não sabe as chamadas fake news, mas, de qualquer forma, saber se era uma notícia recente, e que realmente acabou se comprovando. E a gente tem umas pessoas ligadas a essa rede de mercados aqui em Assis, e a gente tomou todo um cuidado de tentar levantar a informação antes de ser repassada e confirmada. Mas, logo após, né, quando nós estávamos falando aí pelo WhatsApp, né, Reinaldo, o portal aqui da nossa cidade, o Assisite, já havia divulgado nas suas redes. E aí o pessoal, né, estava querendo saber o que aconteceu, mas a informação principal, e, lógico, o dano material é complicado, principalmente, às vezes, num caso de uma família, uma queda de árvore, um muro, um telhado de casa, mas o importante é que, pelo menos até o momento, nós não tivemos aí nenhuma informação com relação aos feridos nesse temporal. E se houver alguma coisa com relação ao socorro, né, amanhã, na nossa programação no Acorda Assis, o repórter Serginho Fernandes deva passar aí aos nossos ouvintes. Aqui por Assis, a única coisa que aconteceu, só alguns acidentes, né, de trânsito ocasionais, né, do qual, inclusive, a gente passou por logo na situação do acontecido, coisa de
2 minutos após, né, na região central, onde, infelizmente, o motociclista acabou se ferindo um pouquinho numa colisão traseira envolvendo a motocicleta e mais uma Hilux SUV aí, mas danos materiais, ele acabou sendo socorrido depois por populares e levado depois à unidade de pronto atendimento. Mas, pelo menos no plantão que a gente tem ultimamente, nas últimas horas, inclusive, é essa situação com relação a Cândido Mota. E a nossa preocupação, mais uma vez, fica com relação à CIS. E, pelo menos, se você tiver aí depois e puder repassar para a gente a situação com relação ao tempo, né, nas próximas horas aqui pela nossa região, que a gente sabe que quando aquele chuvisquinho a mais que acaba caindo em Assis tem causado alguns transtornos. E há pouco mais de 2 semanas aconteceu o que aconteceu em várias ruas alagadas. Essa mais é a nossa preocupação. Bom, só para concluir, a loja que foi danificada, teve o teto lá danificado em Cândido Mota, ela continua atendendo normalmente, não precisou fechar por alguns momentos. O que eu tive, pelo menos de início, o que nos repassou, que de imediato até que pudesse ser feita toda uma limpeza, era se ela estaria funcionando ou não. Eu entrei em contato, né, com essa pessoa que trabalha lá dentro, né, que nos passou essa imagem. Ela disse que eles estavam tentando pelo menos de imediato sanar todos os problemas da parte do teto, da parte das placas isopores que caiu e, lógico, da limpeza, né, do mercado. Mas essa informação ainda até o momento a gente não conseguiu. Até porque pelo horário, né, já são 20 para as 8 da noite. A gente imagina que pelo menos lá até as 8 horas da noite, que é o horário normal que esse mercado fica aberto em Cândido Mota, já deve estar aí próximo do fechamento. Tá certo. Mas essa informação a gente não conseguiu realmente se ele está fechado ou não. Tá certo, muito obrigado, viu? Agradeço, tenha uma boa noite, um bom descanso. E amanhã, 6 horas da manhã, mais informações no programa Acorda Cedo. Um abraço, boa noite, muito obrigado. 650. Deixa eu só. Tá aí. Informações atualizadas, muita chuva na vizinha cidade de... Como é a natureza, né? Grande quantidade de água em Cândido Mota e aqui em Assis um chuvisqueirinho. Aliás, dias atrás, Bandeirantes, a vizinha cidade de Bandeirantes é do outro lado do rio, né? Praticamente 59, 60 quilômetros de Assis. Não é tão distante assim, mas tem um rio, um ribeirão que corta a cidade de Bandeirantes. Muito forte no final de semana. E transbordou o ribeirão lá, e ao transbordar, mais de 300 famílias ficaram desabrigadas novamente. Que situação está enfrentando a cidade de Bandeirantes ali no Paraná. Mas, em Cândido Mota, o estrago foi grande, mas proporcionalmente a Bandeirantes, de qualquer maneira, nenhum ferido, ninguém se machucou. E a informação que tem até o momento é que não há desalojados, não há desabrigados. Muito obrigado, viu? 650, estamos sempre à disposição, tendo motivos para intervenção. O canal está sempre aberto e à disposição. Muito bem. Segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Fernando Sicchia, que é o presidente da CPI da FEMA, aliás, por falar em o 650 está querendo fazer uma intervenção novamente. Ele está aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Está reconectado? Está reconectado? Sim. Me ouve bem aí, 650? Sim, português. Eu até peço desculpas que eu ia colocar no meio dessa situação. Como todos sabem, a gente está ligado diretamente aqui ao Hipersaúde na cidade de Assis, junto com o representante, o Lauro Valim, né? E nós tivemos aí esses sorteios do final de semana que acabaram contemplando aqui a dona Idalina, ao todo depois mais 8 pessoas que compraram seus títulos aqui em Assis, Cândido Mota e Tarumã. E normalmente, né, eu sei que é uma coisinha fora do que a gente faz do plantão policial, toda vez que uma pessoa acaba adquirindo o Hipersaúde, eles pedem que sejam feitos pelo menos todos os dados completos no preenchimento do canhoto, mas principalmente o chamado telefone de contato, porque se houver a contemplação, né, da pessoa e o pessoal de Bauru precisar entrar em contato com os ganhadores aqui, é o modo correto. E a gente tem alguns casos que a gente até entende, às vezes a pessoa não querer colocar o CPF no canhoto, mas isso ainda, apesar de tudo, do praxe, é uma coisa que
de desconfiança da pessoa, mas os dados principais, que é endereço, telefone e a cidade de onde a pessoa é. Nós estamos com um caso que ocorreu nesse final de semana do senhor Carlos, morador lá do Jardim Monte Carlo. Ele foi contemplado e ele foi contemplado com o Giro da Sorte, o terceiro Giro da Sorte que foi sorteado, inclusive também comprou lá junto ao Maurício, no Avenida Max. O telefone que foi repassado para a gente, infelizmente, consta que o telefone não é ativo. E como ele não colocou o endereço, somente o bairro, nós estamos tendo uma dificuldade. Então, se alguém, por acaso, conhecer o senhor Carlos R. Passos, morador do Jardim Morumbi, não, do Jardim Monte Carlos, pede para ele dar uma ligadinha no Hipersaúde, né? Porque às vezes, de repente, ele nem está sabendo que foi contemplado, porque infelizmente a gente não está conseguindo contato. Eu, durante todo o dia, hoje tentei, mesmo com SMS, com mensagens pelo WhatsApp, a gente não está conseguindo esse contato. Ele vai acabar, infelizmente, não recebendo, porque tudo que está dentro do alcance que a gente fala, né? Inclusive, alguns dos contemplados da semana, a gente já retirou toda a documentação e já está sendo enviado para Bauru, ao que nós, inclusive, lá no Mercado Avenida Prêmio, que a minha esposa vendeu lá, a Vanessa, né? Ela também já rapidinho encaminhou, e isso também ocasiona o pagamento mais rápido da premiação, porque quando ocorre isso, acaba atrasando um pouquinho mais. Então, a gente sabe que a nossa sintonia aí, tanto na sua live quanto no programa, amanhã a gente vai dar mais um toque. Se alguém conhecer o senhor Carlos R. Passos, morador do Jardim Monte Carlo, perdão, entre em contato com ele, pede para ele entrar em contato com a gente, aqui mesmo no programa, alguma coisa, para a gente poder tentar resolver isso aí, ele poder receber o prêmio dele, né? Que isso é a transparência que o Hipersaúde passa a todos. Bom, afinal de contas, o Giro da Sorte essa semana foi R$2.000, né? R$2.000. Não tá fácil deixar de receber R$2.000, não. Mas vamos tentar achar amanhã no programa, me lembro, então, Carlos R. Passos, que mora no Jardim Monte Carlo. Isso. Monte Carlo é fácil de achar, viu? É um bairro não tão populoso assim, é fácil. Mas amanhã me lembre para a gente fazer no programa essa cobrança de alguém que tem para receber, né? R$2.000. É que nem aquele dinheiro que está esquecido nos bancos, né? Tem um cara lá que deixou R$2 milhões para trás. É verdade. Um abraço, viu? Boa noite. Um abraço e boa noite. Um abraço, viu? Boa noite. Bom, como eu estava dizendo antes do 650 solicitar uma nova intervenção, aliás, serviço de utilidade pública, né? Cidadão compra o Hipersaúde Bauru, é sorteado, ganha R$2.000 e não entra em contato, não preencheu corretamente o cupom lá, o telefone não atende, enfim. Então, se você souber quem é Carlos R. Passos, que mora no Jardim Monte Carlo, entre em contato, porque tem R$2.000 para poder receber. Bom, na segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Fernando Sirkia, fez lá um discurso falando sobre a FEMA, a CPI da FEMA. Então a gente está cobrando aqui, afinal de contas, o que deu a CPI da FEMA, toda aquela barulheira no ano passado, e agora ninguém fala mais nada. Enfim, nós tivemos o recesso parlamentar de 45 dias, vereadores voltaram, e na última sessão, o vereador Fernando Sirkia fez uma série de declarações sobre a CPI da FEMA. E eu já vou reproduzir essa manifestação dele, mas eu quero aproveitar para lamentar, porque eu estou recebendo aqui um documento que é uma convocação para os conselheiros do Conselho Curador da FEMA, para uma reunião. Até aí não é problema nenhum. O problema é que eles marcam a reunião, coincidentemente, para segunda-feira. O que isso vai implicar? Na impossibilidade do vereador Fernando Sirkia e de outros vereadores participarem da reunião. Coincidentemente,
marcaram uma reunião para o mesmo dia da sessão da Câmara. Será que é coincidentemente ou propositalmente marcaram uma reunião no mesmo dia? E prestem atenção. No pequeno expediente, leitura, votação da ata do dia 19 de setembro, depois posse de conselheiros, haverá novos conselheiros, comunicação do presidente, depois comunicação dos conselheiros. Aí na ordem do dia, prestação de contas do exercício de 2022, acompanhada dos relatórios de atividades desenvolvidas pela FEMA. Os conselheiros vão aprovar as contas de 2022 com todas aquelas declarações na CPI. Depois, alteração do valor do cartão alimentação. Essa semana, o vereador Fernando Sirker publicou uma relação de gastos que o diretor da FEMA teve com refeição. É inacreditável. Eu juro que eu nem sabia que tinha comida que custasse tanto quanto o que foi gasto pelo diretor da FEMA numa das viagens a São Paulo. Então agora vai ter alteração do valor do cartão alimentação. Depois, plano de carreira do corpo técnico administrativo. Depois, bolsa de estudos, novas regras. É outro problema que foi denunciado na CPI da FEMA. Inclusive, tivemos lá o problema da bolsa de estudos da filha do prefeito, que faz medicina e não pagava mensalidade. Aí tiveram, depois que a CPI trouxe esse assunto à tona, a bolsa foi cortada. E agora o vereador está cobrando, inclusive, o ressarcimento. Você vai ouvir já o vereador falar sobre isso. E depois, na sequência, o valor da hora-aula para a contratação de docentes especialistas. Essa é a pauta do que vai ser discutido na reunião da próxima segunda-feira, no mesmo dia da sessão da Câmara Municipal. No mesmo dia. Parece que, coincidentemente ou propositalmente, no dia da reunião da Câmara, haverá a reunião do Conselho Curador da FEMA. Mas vamos ouvir o vereador Fernando Sirker, presidente da CPI da FEMA, falando sobre a FEMA. Esse discurso aconteceu na sessão da Câmara na última segunda-feira. É um discurso que foi retirado da gravação da sessão. Vamos ouvir. Presidente, boa noite a todos. Na minha fala de hoje eu queria continuar insistindo no assunto sobre a CPI da FEMA, que eu acho muito importante a gente fazer esse papel de dar publicidade e através das sessões que são transmitidas para toda a população, a gente bater nessa tecla para que a gente possa trazer os fatos e que os fatos possam trazer luz para toda a população acisense. Eu gostaria de vir aqui falar sobre a questão remuneratória. A gente fez novamente uma oitiva na semana passada, onde a gente pôde ouvir novamente o chefe do departamento de RH, o senhor Marcelo Castro, lá da FEMA. Porque a gente vinha acompanhando essa questão das remunerações e a questão se há ou não fraude, ela já é uma questão superada. O que a gente está tentando decifrar, e essa oitiva colabora muito nesse processo, é como é que essa fraude foi feita. E aí eu acho bastante ilustrativo o caso da senhora Luciana Barreto. Quando o prefeito José Fernandes decidiu por indicar o Arildo para o Conselho Curador, em 2017, quando ele assumiu, a senhora Luciana Barreto Fernandes recebia um salário mensal de R$ 4.291,29. Assim que o Arildo assume, o salário dela passa a subir progressivamente. Em março ela já recebia R$ 4.500. Em abril ela recebia R$ 6.007. Em junho ela já recebia quase R$ 6.758,78. E assim com o passar dos anos, em junho de 2018 ela já estava recebendo R$ 6.903. Em junho de 2019 ela já estava recebendo R$ 11.814. Vale lembrar, para desempenhar as mesmas funções,
para desempenhar as mesmas atribuições na FEMA. E vale destacar que desde que o prefeito José Fernandes assumiu a prefeitura, a primeira-dama passou a desempenhar atividades também na assistência social, lá no Fundo Social de Solidariedade. Então, cabe destacar aqui que mesmo se houvesse uma nomeação para um cargo de confiança, o que a gente sabe que não há, não haveria compatibilidade horária para isso. E assim esse salário continuou subindo. Em junho de 2020, ela chegou a receber R$ 15.579,84, um salário mais de 3 vezes maior do que ela recebeu quando o Arildo assumiu a presidência da FEMA. E assim que a CPI começa, esses salários voltam à normalidade ali por volta dos 4 mil e poucos reais. Então, o que a sociedade assisense tem que se perguntar é por que isso? Será que é uma coincidência a nomeação do Arildo e o salário aumentar 3 vezes? Arildo esse que é consogro da primeira-dama, Arildo esse que contratou a Projeto, que é a empresa a qual a primeira-dama também fazia parte. E o mais curioso é que na oportunidade em que a gente ouviu a Luciana Barreto aqui na CPI, ela disse que não tinha tido redução salarial nenhuma, que ela não tinha conhecimento disso. Agora eu pergunto para você, cidadão, se o seu salário cai de 11 para 4, você também não percebe? Para você, cidadão que paga os seus impostos, você não perceberia? Pois é isso que a primeira-dama quer dizer para o cidadão assisense, que ela não percebeu, que foi um simples engano. E muito me espanta ver funcionários da FEMA, gente que estava ali para representar, na verdade, dizer que está tudo certo, que não tem irregularidade nenhuma. O que eu quero saber é se a bolsa da aluna Bárbara Barreto Fernandes, que foi suspensa, vai ser cobrada na sua integralidade. A gente, inclusive, enviou esse ofício solicitando se foi feita a cobrança, se foi inscrito na dívida ativa, porque todos os atos provenientes de uma fraude são nulos. É efeito ex-tunc. Passa a valer desde o momento da concessão, e desde o momento da concessão tem que ter cobrança em cima disso. Então a gente tem que analisar certinho para que a FEMA vem sendo utilizada. E eu faço aqui já essa pergunta. Curiosamente, após a suspensão da Bolsa da Bárbara Fernandes, chega um projeto nessa Casa de Leis aqui para a gente suspender os pagamentos da subvenção que a FEMA tem. Um impacto orçamentário milionário. E aí eu pergunto se não é uma retaliação. E falo para a população assisense abrir os seus olhos e ver quem é que está realmente do lado da FEMA. Quem é que está lutando para limpar a instituição? Quem é que está lutando para que esse recurso seja investido e volte através de melhorias pedagógicas, através de melhorias de infraestrutura, de acessibilidade, que é uma coisa que a FEMA precisa melhorar muito. Eu peço mais um minuto para a conclusão, presidente. Tem mais um minuto, vereador. E assim a gente vem demonstrando que, na verdade, esse esquema de alterações salariais era feito em muitos lugares. Aqui o próprio Departamento de RH admitiu que a senhora Luciana Barreto Fernandes tinha uma função de confiança. Só que ela nunca foi nomeada para essa função de confiança. E recebia mesmo assim. Então a revelia da Constituição, a revelia do princípio da legalidade, a revelia do bom senso, essas coisas vinham acontecendo na FEMA. Eu acredito que é o nosso papel dar publicidade a isso e mostrar para as pessoas quem é que está realmente do lado da instituição. Quem é que está do lado da instituição defendendo, quem é que está do lado da instituição fazendo e buscando fazer o que é certo, e quem está lá só para colocar a sujeira debaixo do tapete e manter os compadres no lugar. Então, muito me espanta uma certa inércia que a gente vê na sociedade, mas como eu sempre digo, o tempo é senhor da razão, presidente. E aos poucos a gente vai mostrando e vai deixando cada vez mais claro para quem quer ver. A quem não quer ver, não nos compete. Muito obrigado, presidente. Aí. Bom, eu tenho dito aqui, e todo mundo já pôde confirmar, constatar, que a FEMA virou um grande negócio de família. É todo mundo da mesma família envolvido, beneficiado, seja com bolsa de estudos, seja com licitação. É inacreditável como transformaram essa instituição que deve continuar sendo orgulho da cidade num negócio de família. E é incrível como providências não são tomadas além de discursos, além de críticas, além de cobranças, além de constatações.
Eu recebi hoje uma outra informação, que a gente já está checando, de contratações sem concurso agora. Contratações na FEMA de profissionais de um curso sem concurso público, sem seleção pública. A gente já está checando, inclusive amanhã tem uma audiência no Ministério Público com o promotor para saber detalhes a respeito dessa denúncia que parece-me que já foi feita também no Ministério Público. Só uma correção, agora há pouco o nosso amigo 650 falou de um ganhador do Hiper Saúde Bauru que não está sendo localizado ainda lá no Jardim Monte Carlo. O nome correto do ganhador é Cláudio R. Passos. Cláudio R. Passos. Então, se você conhece Cláudio R. Passos, que mora no Jardim Monte Carlo, em Assis, e ele tem, deixa eu ver aqui, 50 anos. Vai fazer 50 anos. Vai fazer 50 anos dia 29 de abril. E já ganhou presente antecipado, né? R$2.000. Já dá para comprar um presentinho. Então tá feita a correção. Cláudio R. Castro, que mora no Monte Carlo, tem R$2.000 em haver no Hiper Saúde Bauru. Bom, e para finalizar, teve gente que cobrou aqui. Quanto foi o Vossen português? O Vossen viajou para Presidente Prudente hoje, fez um jogo treino contra o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente, que é quarto colocado do Campeonato Paulista da Série A3. Quarto colocado, já está classificado para a próxima fase. E fez um jogo treino contra o Vossen. O Carlinhos, técnico do Vossen, chegou na segunda-feira, nem conhece o time ainda, treinou ontem, treinou na segunda-feira, treinou ontem, hoje viajou para Presidente Prudente e perdeu o jogo de 1-0. O gol foi marcado no último minuto do jogo treino pelo atacante Brandão do Grêmio Prudente. E o Vossen jogou com Sivaldo. Vamos começar a guardar o nome dos atletas, né? Se é que não vai ter mudança, né? Porque o treinador chegou segunda-feira. Mas hoje o Vossen jogou em Presidente Prudente com o Sivaldo, Giovanni, Jackson, Léo Zarelli, que já jogou no Vossen, né? Luiz Fernando, que jogou no Assisense o ano passado, e o Cleison, índio, lateral esquerdo, Adson, Fabrício, Luan, Beto e Lucas Faixa. Esse foi o time do Vossen no primeiro tempo. No segundo tempo entraram o goleiro Wellison, Jefferson, Marcelo, Guilherme, Matheus, Alex e Juan Matos. Foram estes os jogadores que atuaram em Presidente Prudente hoje contra o Grêmio Prudente, e o Vossen perdeu por 1-0. É a informação do esporte. E para finalizar, lamentavelmente, né, a gente finaliza com a informação dos sepultamentos em nossa cidade. Hoje, quarta-feira, tivemos o sepultamento do senhor Belarmino Pereira de Oliveira. Foi sepultado 9 horas da manhã. Em Cândido Mota, foi sepultado William Henrique da Silva, de 30 anos de idade. Em Assis, às 15 horas, foi sepultado o senhor Ângelo Benedetto Espinardi, de 64 anos. E às 16 horas, tivemos também o sepultamento do Sérgio Luiz Ferreira de Paulo, o Terão, conhecido comerciante da Vila Prudenciana. Para amanhã, quinta-feira, já estão programados os seguintes sepultamentos. Eunice Aparecida Nunes dos Santos, de 52 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente. Horário do sepultamento não foi definido ainda. Silmara Maria Costa Alves, de 61 anos, está sendo velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. Horário do sepultamento não foi definido. E ainda o pastor Dorival Justino Gonçalves, de 46 anos. Ele está sendo velado na igreja onde atuava, na igreja na Avenida Vereador Davi Passarinho, 1388.
sepultamento do pastor Dorival Justino está marcado para amanhã, às 8 horas da manhã. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.